Então, daí hoje a gente vai apresentar umas coisinhas básicas. Nossa, não estou vendo isso aqui. Bom, enfim. A gente vai apresentar um pouco de Linux 101 para hacking, né, para participação de Capture the Flag. E sempre lembrando, tudo e qualquer coisa que vocês aprenderem aqui, tudo e qualquer coisa que vocês aprenderem aqui ou que vocês tragam para cá para ensinar para a gente, sempre manter aqui e não, enfim, usar eticamente responsável, de maneira responsável, para que nada dê errado com essa iniciativa que a gente acha que vai ficar bem legal e vai dar muito certo. Então, quando você estiver pronto, pode ficar. Boa noite, eu sou Eduardo, sou da engenharia de computação, como o Augusto falou, sou do PETCOS, e vou, junto com o Augusto aqui, dar uma aula de conceitos iniciais de Linux, apresentar para vocês comandos básicos e como navegar em diretório no terminal, alguns comandos básicos para a gente conseguir fazer depois os desafios lá de Capture the Flag, que o Augusto que vai ministrar essa parte. Esses são os objetivos da nossa apresentação, como eu falei, comandos básicos. Aí a gente também vai mudar a permissão de arquivos para a gente conseguir executar um arquivo que não era executável antes. Como gerenciar pacotes, baixar, instalar e desinstalar ferramentas usando o gerenciador de pacotes no Linux. Eu acredito que seja do Capture the Flag. Isso. E daí a gente vai tentar fazer duas... a gente vai fazer duas demonstrações. Então, a primeira daí todo mundo consegue acompanhar pelos computadores aqui do laboratório mesmo, ou se tiver Linux na sua máquina pode ficar à vontade. Daí o segundo, vamos ter umas restrições, ainda não sabemos como vamos fazer por causa da dificuldade técnica aqui, mas vai ser legal, que é esse root CTF, que é enfim, e daí no final vou passar umas tarefas entre bastante aspas para a gente fazer como um grupo geral. Essa aqui é a estrutura de diretórios do Linux. Toda instalação que você fizer uma instalação padrão, instalar o sistema operacional no seu computador, seguir a instalação padrão do instalador da distribuição que você for usar, provavelmente fazer uma estrutura assim de diretórios. Você sempre segue esse padrão. E aí, quando você faz login no seu perfil, na sua máquina, e você abrir o terminal, você vai estar nessa caixinha ali de usuário. Você vai estar já logado nessa profundidade na sua cadeia de diretórios. Eu vou abrir o terminal aqui para ir passando os comandos junto com vocês enquanto a gente for passando os comandos. O comando whoami, ele serve para dizer qual que é o usuário que está logado na máquina. Você quer fazer alguns paralelos junto com a apresentação sobre esse teste? Então? Pode ser. O whoami é basicamente, então a gente vai ver em muitas... Vou levantar assim, não mexer com vocês. Mas o whoami vai ser um comando que a gente vai usar bastante em máquina, justamente para saber quem que é o usuário que está logado. Então, se você consegue, de alguma maneira, acesso a uma máquina, você dá o comando whoami, ele retorna como root, você já está muito bem, né? Você já é o administrador daquele sistema, o base lá, melhor essas permissões possíveis. Aí, se, por exemplo, você dá um whoami e aparece um usuário qualquer, aí a gente já começa a ter uma noção de onde a gente está, o que a gente pode fazer, e cai naquela etapa de enumeração lá que eu comentei na primeira oficina, que é basicamente um reconhecimento do sistema. Outro comando básico é o uname. Ele dá informações básicas sobre o sistema. Se você não passar nenhum parâmetro para ele dá essa informação bem genérica, que a única informação que ele dá sobre o sistema é Linux. E esse comando tem flags que você passa para ele, assim como muitos outros comandos que eu vou passar. Então, se você der um uname hífen a, ele vai dar mais informações. Deixa eu dar Opa. Vou colocar a tela cheia aqui. Ele dá mais informações sobre o sistema. Então, a gente vai falar também um pouquinho daqui para frente, mas todos esses comandos que a gente está aqui, a gente não sabe muitos deles. Bom, a maioria desses básicos aqui você vai aprendendo com o tempo, né? Mas tem muitas maneiras, por exemplo, como que eu ia saber que esse traço A aí ia resolver isso? Aí entra essa parte do comando man, que é de manual, manual, e você pode usar ele para mostrar no terminal qual que é qual é o manual do comando. Ele vai passar várias
várias opções, várias flags, como eu falei, para você passar junto com o comando e você vai modificar o output do comando. Aí eu tinha usado aqui o "-a", que ele coloca todas as informações sobre o sistema. Se você colocar, por exemplo, ali o "-r", ele vai mostrar qual que é a versão do kernel do Linux que você está usando. Enfim, não só esse comando que tem flags, muitos outros comandos têm flags que você pode usar para modificar o comportamento do comando. O comando pwd significa print working directory. Ele vai mostrar para a gente em qual camada da nossa estrutura de diretórios a gente está. Como tinha naquele slide lá, esse aqui, ele vai mostrar o caminho que você fez para chegar no diretório que você está atualmente. Então, como eu estou no meu home, provavelmente vai dar o /home /ediasv, que é o nome do meu usuário ali. Então, se eu tiver mais dentro, como se fosse uma boneca russa, assim. Se você for indo mais para dentro, ele vai te dar o caminho que você fez para chegar até lá. Por exemplo, eu tenho aqui esse diretório. Se eu der um pwd aqui, você vê, é bem parecido com aquele outro caminho, ele só especificou mais porque eu fui mais fundo na estrutura dos diretórios. Vou botar lá. Quer ter alguma coisa para falar? Não, o pwd, assim como qualquer outro, nesses comandos básicos, ele ajuda muito no reconhecimento, né? Então, você entra lá no diretório, você às vezes não está tão bonitinho assim, se faz um acesso remoto, por exemplo, ele não fica tão certinho como no terminal que o Eduardo estava mostrando para a gente. Daí você dá um pwd para você ter uma noção de onde você está, que tipo de arquivo vai estar ali, enfim, para você se localizar mesmo. O comando ls é um comando muito útil, para você listar o conteúdo do diretório atual. Ele vai mostrar tudo que tiver lá dentro. Esse diretório que estou aqui tem outras 3 pastas dentro dele. E assim como tinha o comando uname, esse aqui também tem flags que você pode passar para ele para alterar o comportamento dele. Se você passar a flag ls-a, ele vai mostrar todo o conteúdo do diretório. Tem alguns arquivos e algumas pastas que elas ficam escondidas quando você lista elas. A gente chama elas de .files. E elas não vão aparecer no diretório, a não ser que você passe a flag -a. Aqui não tem nenhum, já vou mostrar esse comportamento para vocês, mas basicamente esse ls ele só lista tudo que tem no teu diretório, todos os arquivos e todos os subdiretórios dentro do diretório atual. Aqui o comando touch, ele cria um arquivo novo no diretório que você especificar no caminho. Então, touch, aqui eu vou criar o arquivo exemplo.txt. E agora, se eu der um ls de novo, vai ter um arquivo exemplo.txt lá que antes não tinha. Eu tinha falado agora há pouco das .files. Se eu criar esse arquivo secreto aqui, se eu der ls, ele não aparece. Mas se eu usar aquela flag que eu mostrei para vocês, você usa o manual para você ver todas as flags que você tem para alterar o comportamento do comando. Se der um ls-a, ele vai mostrar tudo que tem dentro do diretório, inclusive os .files, os arquivos que estão escondidos lá. Então, é muito importante você saber quais as flags que você tem para você poder usar a ferramenta ao máximo. Assim, para poder alterar ela para o comportamento específico que você precisa para resolver algum problema. O comando cat, ele vai colocar no terminal o conteúdo de um arquivo que você especificar também no comando. Deixa eu entrar aqui no exemplo 1. Opa. Então, aqui tem um arquivo.txt. Se eu der o comando cat nele, ele vai pegar todo o conteúdo desse arquivo.txt e vai colocar para a gente no terminal. Eu coloquei que ele pode colocar mais arquivos, porque ele significa concatenate, né? Então ele concatena vários arquivos. Se você colocar, por exemplo, cat exemplo 1, 2, 3, 4, 5, ele vai fazer uma tripona de string lá com tudo que tem lá dentro. Mas ele é bem útil para você ver rapidamente ali o que tem dentro de um arquivo. Esses aqui são os caracteres especiais. Tem outros, não só esses aqui são os que a gente usa para redirecionamento
de fluxo. Então, a gente pode usar esse símbolozinho de maior para a gente redirecionar a saída de um comando. Por exemplo, aqui eu dei o cat nesse arquivo aqui e teve essa saída oficina Linux 101. Se eu criar aqui um arquivo de saída, e aí eu fizer um cat arquivo.txt, e daí uso o símbolo de maior e mando para o arquivo de saída. Opa. Você criou antes. Esse primeira setinha aqui, ele cria um arquivo. Ele cria um arquivo, exatamente. Isso. Tá. Então, para que ele fizer exatamente uma setinha e um nome aleatório aí. Saída 2. Saída 2. Aí agora no saída 2 vai estar o conteúdo do arquivo o conteúdo do comando que a gente pegou com o cat e redireciona para um arquivo novo com esse caractere de maior. Quando você coloca 2 símbolos de maior um do lado do outro, aí você vai concatenar o conteúdo num arquivo já existente. No caso, eu usei errado o comando antes. Eu dei um spoiler aqui do comando. Mas se agora eu pegar e usar o cat arquivo.txt e usar 2 sinais de maior e mandar para o saída 2, ele vai concatenar o conteúdo que já tinha lá com o que eu mandei. Então, lá antes só tinha uma linha, que era a oficina Linux 101. E aí, se você concatena, você só, que nem ele falou, faz uma tripona de string. Então, aí, por exemplo, esses caracteres de redirecionamento, né, ainda tem mais 2 que são bem importantes aqui. Mas, por exemplo, se você está naquela etapa de anotar bastante coisa sobre o sistema que você está explorando, você pode justamente pegar, isso aqui pode ser, nesse arquivo tem um usuário e uma senha, tem uma credencial que eu posso guardar para ser útil depois. Não sei como vai ser útil, mas pode ser útil. Aí você vai lá e você redireciona isso para algum arquivo, sei lá, anotações.txt, alguma coisa aqui importante para você voltar atrás e daí explorar melhor. Esse arquivo de menor, esse sinal de menor, ele redireciona a entrada de um arquivo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, fica mais fácil de entender. Mas, agora eu não queria nenhum executável, assim, mas se você tiver um arquivo executável que recebe algum parâmetro de execução no terminal, você usa esse caractere de menor para você. A gente poderia, por exemplo, usar o conteúdo do arquivo saída 2, e aqui ia ter um executável. E a gente usa esse comando para pegar o conteúdo do arquivo saída 2 e passar como parâmetro para a execução do arquivo executável. Eu não esqueci de criar isso como exemplo antes, mas é para isso que ele serve. Por exemplo, se tivesse um executável que decodifica, por exemplo, de base 64, que é uma maneira fácil de criptografia, das mais simples assim, você poderia pegar essa string codificada e jogar como argumento do teu executável e ele faria a decodificação ali para você. E, por último, esse comando de tunelação, ele serve para a gente usar aqui, com exemplo também fica mais fácil de entender, e eu vou usar um comando aqui que eu não tinha explicado para vocês ainda, mas só para dar um exemplo de para que serve esse caractere, que é essa barra vertical. Você vai pegar o conteúdo que está na esquerda e usar de parâmetro para o comando da direita. Então, se eu der um ls, eu vou listar todo o conteúdo do diretório atual, e aí eu posso usar o comando find para achar o arquivo saída 2, para saber se o arquivo saída 2 está no conteúdo da listagem. Então, se eu tiver uma listagem com um diretório com muitos arquivos e muitos subdiretórios, eu posso usar o comando ls para listar tudo, e eu uso esse caractere nessa barra vertical como parâmetro do comando find, que é o que está no outro lado. Ele é bem, tipo assim, essa é uma boa parte do poder do terminal do Linux, né? Que você pode pegar, então, várias coisas. Então, você pode pegar um programa, um comando que tem uma listagem de diretórios, outro que procura e outro que vê se dentro daquela string que retornou tem o caractere, sei lá, você sabe que o nome do cachorro da pessoa que você está procurando é Bob.
Aí a gente sabe que muita gente usa Bob, o nome de cachorro, como própria senha, né? Então daí você vai lá e procura se dentro dessa string que recuperou tem a palavra Bob, que pode ser importante. Né? Isso foi só um exemplo que eu pensei que poderia vir à tona num capture the flag, por exemplo. O comando makedir, ele significa criar diretório. Então, você vai criar um diretório com o nome dado no caminho especificado. Então, makedir, eu vou criar aqui o diretório, deixa eu voltar para trás. Eu não falei também sobre o comando cd, ele significa change directory, você usa ele para navegar nas pastas dentro do terminal. Então, se eu der um cd exemplo, eu vou entrar no arquivo, no diretório exemplo. Se eu der um cd 2 pontos, eu volto para o diretório anterior. Então, aqui eu vou usar o comando makedir para criar o exemplo 4. E agora, se eu listar, agora tem um diretório chamado exemplo 4 que não tinha antes. O comando rmdir é para você remover um diretório, então rmdir exemplo 4. Só que o comando rmdir ele só remove um diretório se ele estiver vazio. Se eu tentar dar um rmdir no exemplo 1, que é o que a gente estava agora há pouco mostrando os exemplos, ele não vai deixar porque o diretório não está vazio. Para isso a gente pode usar o comando rm. O rm ele só remove arquivos. Ele não, se você der um rm exemplo 1, ele vai reclamar que você está tentando excluir um diretório e não um arquivo. Ele não vai deixar. Uma maneira de você poder apagar um diretório que não está vazio, que está com arquivos lá dentro, tem alguma coisa lá dentro, é você passar uma flag para o comando rm, rf. O R significa recursivo e o F significa de force. Então, se eu der um rm, rf, passar o exemplo, exemplo 1, ele vai remover tanto o diretório exemplo 1 quanto todo o conteúdo do diretório. Então, agora não tem mais o diretório exemplo 1. E se eu der um rm aqui no exemplo.txt, ele também remove o arquivo. Acho importante falar, né, o que a gente estava discutindo antes de começar, que esse comando aí com essas duas flags que ele passou, rm e rf, ele é basicamente aquilo que eu tinha falado na primeira oficina, quem veio, que o Linux permite você, se quiser, destruir. Eu, inclusive, experienciei recentemente, tive um problema, acabei ferrando meu sistema operacional, mas se você der, por exemplo, rm, rf no teu diretório slash lá, que é a raiz, isso aqui nem brinca. Se dá enter nisso aí, você vai ter bastante problema. Assim. O diretório raiz, esse barra é onde está o teu sistema operacional inteiro. Então, se você apagar ele recursivamente, apagar tudo que tem dentro dele, você apaga o sistema operacional. Eu vi um capture the flag recentemente, que um cara era basicamente o usuário que ele deletou o bash sem querer, e daí ele não tinha nenhum comando desse que está mostrando, tipo, que rodava no terminal. Você tinha que tentar acessar o arquivo sem nenhum comando no bash. Tem formas criativas aí de resolver. Esses são os básicos, né? Tem algumas situações que eles não funcionam. Continuando, o comando move, o mv, ele move e renomeia arquivos. Então, se eu entrar aqui no diretório exemplo 2, tem alguns arquivos aqui dentro. Se eu mover esse arquivo main.cpp, como eu falei, ponto significa diretório anterior. Se eu der ponto barra, e aí tinha o diretório exemplo 3 ali, ele vai mover o arquivo main.cpp para o diretório exemplo 3. E uma coisa legal, você não precisa navegar para o diretório para poder usar o comando. Eu estava falando aqui, acho que não usei nenhum exemplo aqui, mas você pode passar o caminho relativo até o diretório que você quer aplicar o comando. Então, por exemplo, eu quero listar os conteúdos do diretório exemplo 3. Eu vou dar um ls, ponto, que significa anterior, exemplo 3, porque o exemplo 3 está no diretório anterior, que eu falei, tipo uma boneca russa, assim. Aqui eu consigo listar o conteúdo do diretório exemplo 3. Então, lá está o arquivo main.cpp que eu acabei de mover para lá. E ele também serve para renomear arquivos. Se eu mover... Opa.
mover de main.cpp, aí eu vou mover o arquivo main.cpp para o diretório atual com um nome, mudei de nome. Então, ele, além de mover, ele renomeia. Se você não passar eu dei ali só o diretório, assim, o diretório e barra, ele vai só mover para o diretório que você passou. Mas se você escrever uma string aqui, ele vai mover para o diretório que você passou, com um nome, ele vai renomear para aquela string que você está passando. Aqui, outros exemplos de metacaracteres, assim como aqueles que eu tinha falado de redirecionamento de saída, esses aqui eles servem para você trabalhar com regular expressions. Se eu listar o conteúdo desse diretório atual, tem vários arquivos aqui, tá meio poluidão, mas, por exemplo, eu quero listar nesse diretório atual todos os arquivos que tem um final .cpp. Posso listar, aí o caractere asterisco, ali parece um xizinho, mas o asterisco, ele significa qualquer substring. Então, se eu der um asterisco, .cpp, ele vai listar no diretório atual. Se tiver um arquivo que tenha qualquer substring, mas termine com .cpp, ele vai mostrar esse arquivo. Tá lá esse arquivo, então ele mostrou. Se não tivesse nada, se eu tentasse listar um arquivo com final .js, ele não vai mostrar porque não tem nada. E, como eu falei, ele significa qualquer substring. Então, se eu colocar um asterisco, pode ter qualquer coisa na esquerda. Tem a letra A no meio, e pode terminar com qualquer outra coisa. E, inclusive, esse asterisco pode significar um espaço vazio. Ele vai mostrar o único arquivo que tem a letra A nele é o arquivo flag, e ele vai mostrar esse arquivo. E o outro caractere, que é uma interrogação, tem outros caracteres, mas esses aqui são os mais usados, assim. A interrogação, ele significa, assim como o asterisco, ele pode substituir qualquer substring, mas ele substitui só um caractere, não uma substring inteira, é só um caractere. Então, se eu quiser, deixa eu ver o que tem aqui, listar os arquivos que ctf, ponto, e aí eu colocar uma interrogação, a interrogação ela vai estar substituindo aqui, nesse caso, o C. Então, ele vai mostrar o arquivo ctf.c, porque eu especifiquei que ele começa com ctf, ponto, e termina com um caractere, mas eu não sei qual é esse caractere. Beleza. Então, agora o nano, né, que a gente... quer dizer, os metacaracteres, eles são muito importantes, porque justamente você está procurando um arquivo que você sabe, por exemplo, lá às vezes no Capture Flag aparece lá assim, a senha vai estar num arquivo chamado com final txt, então no arquivo txt. Aí o que você pode fazer? Se tiver 1 milhão de arquivos lá, você não vai dar cat um atrás do outro e procurar qual que é a senha, né? Você vai pegar, colocar o asterisco lá, o wildcard, né? Enfim, qualquer substring, .txt, e aí vai ver, no mínimo, já vai restringir bastante a sua busca, né? Então, isso é tudo maneiras de você navegar para facilitar a sua vida. O Nano é um editor de texto que tem na maior parte das distribuições de Linux. Provavelmente, se logar lá com SSH numa máquina, provavelmente vai ter o Nano. Então, ele vem como padrão já. Se você digitar Nano, o comando Nano, ele vai abrir no teu terminal o editor de texto. Que você pode escrever uma coisa qualquer. E aí, aqui embaixo estão os comandos dele. Esse chapeuzinho significa Shift, ou significa Ctrl. Se você der um Ctrl-O, ele vai escrever nesse arquivo. Ele está pedindo um nome para o arquivo. Eu vou dar o nome de testando nano.txt. E aí, para sair, ele pede para você dar o comando Ctrl-X. Então, sair do arquivo nano, do arquivo que eu listei como testando nano. Então, se você tiver numa máquina lá, logou com SSH, mas não tem nada, assim, não tem um editor de texto, mas não dá para você usar um VS Code para você ver algum arquivo lá dentro, e você quer navegar nele, editar esse arquivo, você vai usar um Nano. O cat ele serve só para você ver o conteúdo do arquivo no terminal, mas se você quiser editar ele, você pode usar o Nano, é uma opção.
Para complementar? Isso, o Nano é basicamente isso, ele é um editor de texto padrão, assim. Aí a gente trouxe um outro exemplo, que é bem polêmico, até bastante gente gosta. Eu, particularmente, não consigo usar, eu não tive o tempo suficiente para aprender a usar ele certinho, mas eu coloquei aqui, inclusive, é importante falar que eu além de fazer isso baseado na minha experiência, eu também vi o vídeo do pessoal do Ganet, lá que eles têm uma série de Linux, inclusive está lá no final para vocês assistirem, caso tenham interesse. Mas aí eles traziam esse editor de texto mais complexo, não mais completo, né? Mas ele é diferente, assim, ele é uma opção. Ele é muito mais completo que o Nano, de fato. Mas tem muita gente que não consegue usar, como eu particularmente, que tudo que precisa fazer eu dou algum outro jeito para não usar o Vim. Para usar o Vim, o comando que você dá aí é VI, e você vai abrir o editor. Tem o VI e tem o Vim. Tem os dois? Esse aqui é o mais antigão. Né? Mas aí é mais difícil de ter instalado. O Vim, geralmente, a maioria das distros, acho que está tendo já bem instalado também. Geralmente ele já está lá. E aí se você... O VI mesmo, eu acho que não tem mais. Pois é. Se você por acaso entrar no Vim e não conseguir sair, você aperta o caractere aqui 2 pontos. Isso aqui significa que você vai colocar um comando agora. E aí, se você der o comando Q, você vai sair do arquivo que você está. Se você der o comando Q, exclamação, você sai sem salvar. E se você der o comando W, você salva. E você pode combinar, tipo, sei lá, WQ, você vai salvar e sair. E assim como o Nano, se você quiser editar um arquivo rapidão, assim, tá lá em Capture the Flag, não sei, algum desafio que você está fazendo lá, eu não conheço, não fiz nada, eu não participei de nenhum Capture the Flag, ainda você quer editar um arquivo rapidão, você vai lá, edita o arquivo, salva e sai. Aqui, como não tem nada, ele não vai salvar e não vai sair. Então, o Nano e o Vim são para vocês conseguirem editar um arquivo de texto direto no terminal, sem precisar de um editor de texto mais rebuscado. O comando find, ele é meio autoexplicativo, ele vai achar o arquivo que você passar como parâmetro para ele. O til é outro metacaractere. O til significa o teu diretório home, que é o do usuário. Então, o cdtil ele vai lá pro home. O comando find, se por acaso for tão fácil assim resolver um problema de capture the flag, você vai usar o comando, sei lá, por exemplo, find flag. E aí ele vai te passar o caminho para sua flag. Mas, por exemplo, não é tão simples assim, imagina, né? Bom, não tem muito o que falar sobre o comando find, é isso, ele vai procurar recursivamente em todos os diretórios e subdiretórios do diretório atual, procurar pelo arquivo com o nome que você passou como parâmetro. É basicamente isso. Isso, e assim como todos esses comandos que a gente está passando, se você der man e o comando, você vai ver todas as opções dele. Então, tem uns que a gente usa no dia a dia, tipo find, aí depois você vai ver no manual, ele tem uma função específica que vai ser muito útil. Assim, tipo, ele acha qualquer um que seja humanamente dá para ler, então, que é ASCII, né? Então não é qualquer executável, ele já limita bastante a tua busca, caso você esteja procurando uma flag. Mas, às vezes, esse find flag é verdade. A dificuldade toda era entrar no sistema. A hora que você entra, você só dá um find flag e corre para o abraço. Mas se você não souber o find, você vai ter que pagar um tempão quebrando a cabeça lá para achar. Né? O comando file, ele vai... Opa. Aqui não tem nada. Ué. Apaguei tudo, então aqui. Tá no exemplo 2. Tá aqui. Comando file, ele vai mostrar todas as informações sobre o arquivo que você passar como parâmetro para ele. Então, se eu der um file flag, não tem nada nesse arquivo. Acho que o file, o testando nano, era um arquivo de texto, então ele vai falar, vai dar uma informação sobre aquele arquivo. Por exemplo, se você passar para ele um executável de um arquivo de código fonte C, ele vai especificar que aquilo é um arquivo de código fonte C, ele vai passar as informações, os metadados que o arquivo tiver, ele vai passar para você no terminal. O file, por exemplo, se você usar o file com o wildcard, né, você consegue descobrir bastante coisa sobre um diretório. Né? Então, ele, assim como todos os outros, ele é útil numa etapa de procura mesmo, de fuçar mesmo.
Aqui o Augusto vai assumir Isso. a apresentação. Agora, eu acho que eu tive uma ideia de como que a gente estava com uma dificuldade, então eu vou pegar para usar o teu coisa, eu vou compartilhar a tela e vou projetar a tela desse computador. Tá. Não vai tirar daqui, então? Isso, pode tirar. Então a gente vai rapidinho trocar, mas agora eu prometo que a gente vai parar de cuspir tanto código na cara de vocês, mas eles são muito importantes, né? Então agradeço o Eduardo por ter vindo aí ajudar a gente. E aí agora a gente vai tentar ir para uma parte mais prática. Ainda tem um comando para explicar aí, o comando SSH, mas vamos ver como que vai... Não, pode tirar isso daí. Eu vou compartilhar a tela no Meet e projetar essa aqui, porque eu não tá... Tá. Enfim, mas aí um capture flag na vida real. Hein? Como resolver para transmitir a tela no telão enquanto você não consegue usar o cabo HDMI. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, aí o último comando que a gente tem para explicar para vocês por enquanto é o... Nossa, calma, que eu esqueci onde que eu compartilhar a tela. O comando que a gente tem para compartilhar com vocês é o SSH, que é a base para nossas duas... Não, para nossa primeira prática, né? Então, vou confirmar pelo espelho infinito. Mas então, o comando SSH, deixa eu vir aqui no... Se a gente vir aqui, deixa eu voltar lá no... Perdão. Se eu vier aqui no nosso slide. E for lá para frente no SSH, né? O SSH basicamente é um comando que permite que você faça uma conexão remota segura. Então, o nome dele é Secure Shell, quer dizer, né? Então, você acessa remotamente qualquer outra máquina e ele basicamente precisa de alguns parâmetros para isso acontecer, né? Ele precisa do host, então às vezes pode ser o IP, pode ser, enfim, qualquer coisa. Uma porta que está rodando, que está disponível para conexão na máquina remota, o usuário e a senha, né? Então, opa, eu não coloquei aqui. Bom, mas tudo bem, eu vou mostrar aqui para vocês já o que vai adiantar a nossa prática. Então, tem essa plataforma aqui que a gente mostrou para vocês na última, que é o Over the Wire, né? Então, aqui, basicamente, vocês podem ver que tem um monte de níveis. Tem 34, a gente não vai fazer os 34 aqui. Até porque se a gente fizesse tudo, não ia ter o que vocês fazerem depois. Mentira, ia ter muita coisa para vocês fazerem. O que não falta é Capture the Flag para vocês participarem. Né? Mas aí, basicamente, você vai conectar nessa máquina deles remotamente e vai mexer usando esses comandos básicos que a gente mostrou agora para descobrir alguma coisa ou a senha para o próximo nível, né? Então, a princípio, eu testei hoje mais cedo o SSH para funcionar na rede cabeada, então nas máquinas do laboratório é para funcionar. Então, se vocês quiserem testar, podem testar comigo. Não sei se alguém aí conseguir, pode dar um... já está até aqui, ó, o primeiro que eu estava testando mais cedo. Mas se eu for aqui e conectar, então, SSH no usuário Bandit 0, pode... Oh, perdão. Zoom, não terminou, se a gente conectar via SSH, se vocês derem man aqui no SSH também, a gente não vai explicar todas as... Tá ruim, deixa eu um pouco maior. Ah, é porque... Aí foi. Foi? Beleza. Qualquer coisa, se falarem alguma coisa no chat, também você me dá um salve. Beleza. Aí aqui a gente vai conectar no SSH, vocês derem um man aqui no SSH, vocês vão conseguir ver todos os parâmetros, todas as flags que vocês podem passar para eles. A gente não vai falar de tudo, porque se a gente fosse falar do manual de todos os comandos, a gente ia ficar aqui mais tempo do que a gente já está só falando de comando. E aí a gente vai passar o usuário, o Bandit 0, que ele especificou aqui embaixo na plataforma, né? Então ele falou, ó, que é para você vai entrar no jogo via SSH, no usuário o Bandit 0 e a senha Bandit 0. No primeiro nível ele dá a senha para a gente conseguir começar, né? E na porta a gente passa esse traço P aqui para a porta 2220, que é a que ele falou para a gente usar aqui, né? Então, a partir do momento que eu der um Enter aqui, ele vai demorar um pouquinho, mas vai funcionar, eu acho. É para funcionar. E ele vai pedir para que eu aceite. Bom, qualquer coisa daí a gente vai ter que deixar de tarefa para vocês, mas eu acho que era para funcionar. Pelo menos eu testei hoje mais cedo e funcionou. Não sei se não gostou de alguma coisa, mas enfim.
ele vai tentar conectar lá na máquina do Band 0. Alguém aí já tentou fazer essa conexão aí e conseguiu? Ou eu tô só para mim tá dando? Se vocês tentarem aí no terminal da SSH desse mesmo comando aqui, é para funcionar. Veja se você consegue também. Às vezes é problema de conexão. É bastante coisa. Se vocês preferirem, acho que é mais fácil vocês acessarem o over the wire ali, Band 0. O pessoal de casa também. Quer dizer, em casa vai ser suave de fazer. E aí dá só SSH, bandit@bandit.labs. Isso aqui tá tudo. Conseguiu? Então isso vai ser só problema na minha conexão. Isso. Isso aí vai ser o host. Então você vai dar SSH, bandit 0, Bom, se for o caso, eu faço aqui nessa máquina aqui. Pode ser essa primeira. Foi aí? Tá, então é só problema de conexão na minha máquina. Deixa eu fazer o seguinte. Será que eu consigo fazer pela nossa máquina? Perdão, pessoal de casa. Alguém já tinha usado SSH para alguma outra coisa? Para alguma disciplina, às vezes? Não? Ninguém nunca tinha usado SSH? Beleza, ele é bem legal, ele vai precisar para várias das nossas capture the flags vão usar essa. Nossa, o que está acontecendo? Acho que clica ali, vai montar screen lá e daí clica no. Aí. Tá. E aqui ele vai dar um. Tá. Deixa eu abrir o over the wire aqui. Vamos fazer por aqui porque eu tive uns problemas, como eu falei para vocês, no meu notebook, e ele está com uns problemas de conexão de internet. Mas ele tinha funcionado antes. Tudo bem, acontece. Então aqui, se a gente der esse. Agora, vamos torcer para que funcione certinho. No nível 0, a gente vai conseguir fazer a conexão lá nessa máquina. Então, copy. Aí, todo mundo está conseguindo aí? Não? Aí, ó, ele pede ele dá esse erro aqui, tá compartilhando, né? Então, se ele quer que você seja rastreado, né? Diga lá, Lucas. Dá zoom? Tá. Então, daí colocar o password bandit 0, né, que eles passaram para a gente. E aí, como vocês podem ver aqui no cantinho, já mudou o usuário e a máquina, né? A gente já não está mais no... A gente estava aqui em cima no aluno@dainf. E agora a gente está no Bandit 0, lá no Bandit. Vocês estão conseguindo aí, todo mundo? Deu boa? Beleza. Então, a gente vai começar, a primeira coisa a fazer é tentar descobrir o que está acontecendo aqui nessa máquina, né? Então, se a gente der um ls, já o primeiro arquivo aqui tem um arquivo reading, que se a gente usar o comando que a gente aprendeu agora, cat, a gente recebe uma mensagem de parabéns e a nossa primeira senha. Foi tranquilo até essa primeira, né? O nível 0. A gente vai fazer aqui hoje até o nível 5, que a gente vai cobrir todos esses comandos que a gente falou aqui, então a gente vai testar eles na prática. E aí depois vai ter até o nível 30, para caso vocês queiram fazer em casa depois. Recomendo, é bem bacana esse Bandit. Ele aprofunda bastante no Linux, né? Então aí aqui a gente pode dar um Ctrl+Shift-C, quando você dá Ctrl+C no terminal do Linux, ele interpreta isso como você cancelar o programa que está rodando, aquele processo, você cancela ele. Então, para copiar um arquivo, você pode vir aqui, clicar em copy ou Ctrl+Shift+C, né? Como eu já dei, aí podemos dar exit, sem esse parênteses, para a gente encerrar aquela nossa conexão SSH. E agora que temos a senha, a gente pode vir aqui da mesma maneira e trocar apenas o usuário, que agora a gente vai passar para o nível 1, que é o usuário Bandit 1. Vamos ver, e aí ele pede a senha, você passando aquela string, entramos no próximo nível. Todo mundo conseguiu fazer o nível 0 aí de boa? Não? Não conectaram ou não viram? Senha errada? Às vezes, a do primeiro ou do segundo? Tipo, para passar aqui, do primeiro, Bandit 0, se for colocar. Ah, pode ser. Não, mas não era para ter esse erro. Foi? Porque ele tá rodando no WSL ali. Vê se você digitou certinho, às vezes não.
Tentou dar um teclado tá com uma letra. às vezes foi Soma já. olha só que isso sério? Yasmin lá atrás deu boa? Não? Não foi? Você tá rodando no WSL também ou não? Sim. Deu boa? Text, eu acho que é text, alguma coisa do file. Meu Deus. Achou? Tranquilo. Deu boa aí? Não? Ainda não? Tá. Bom, vamos passando aqui. Talvez tentem conectar nesse próximo já. Eu vou jogar essa. Aí vocês não estão no. Copiar essa string aí vai ser esculacho. Tá. Eu ia mandar lá no chat, mas então vou seguir aqui. Daí depois vocês tentam fazer em casa, que com certeza é mais tranquilo de fazer em casa do que aqui na UT. Bom, então seguindo aqui no nosso primeiro nível. Quer dizer, agora é o nível de verdade, né? Que o nível 0 foi só para a gente entender como estava funcionando. Se a gente der um ls, ele retorna esse caractere estranho aqui, né? Então, como vocês já devem ter percebido, a hora que a gente estava apresentando os comandos, quando a gente vai passar qualquer... Então, por exemplo, lá no comando uname, o Rael foi, o Dave também mandou 2 joinhas ali, então o pessoal de casa acho que está dando boa aí. Então, quando a gente passava o comando uname, quando a gente ia passar qualquer flag, a gente passava esse travessão antes, né? Esse hífen, né? Então, se a gente tentar dar um catch no hífen, ele vai estranhar muito. Ele vai ficar, mas você não passou nada, e vai dar um erro ali. Você precisa dar Ctrl+C para sair desse meio loop. Ele vai ficar esperando uma flag que não vai aparecer nunca, né? Porque você está tentando ler aquele arquivo. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar um catch e a gente põe o ponto, que é o diretório atual, barra, e aí coloca o tracinho. Isso que vai fazer o quê? Ele vai interpretar daí o tracinho como um arquivo e não como um indicador de flag. Aí quando a gente fizer isso, a gente consegue a nossa segunda sim. Eu acho que dá até para eu deixar a próxima, é que essa aqui era coisa meio... Às vezes, para descobrir isso aqui ia ser meio chatinho, mas vamos para a segunda, né? O nível 2, e aí eu vou tentar deixar um pouquinho mais de tempo para vocês tentarem, se vocês quiserem, se vocês querem tentar achar... esses primeiros níveis são basicamente todos esses comandos que a gente passou aqui antes, né? Então, daí para fazer eles, vocês podem... Sim, a gente não vai pedir, tenta passar uma prática aqui de um comando que a gente não explicou, né? Então, alguém aí, vocês conseguiram logar no Bunch 2? Tá todo mundo acompanhando aí? Então, deu boa lá agora? Ou não? Então, deu boa? Boa. Então, aqui no Bunch 2, vocês podem fazer essas mesmas etapas que a gente fez nas outras, de listar diretório, de tentar entender o que está acontecendo. E aí eu posso ir dando uma... Então, aqui já temos um problema, né? Que a hora que a gente dá list, o nome do nosso arquivo é spaces in this file name. E aí, agora? E quando o espaço, da mesma maneira com que no último desafio, o traço era interpretado como um indicador de flag, né? O indicador de flag é bom. Uma flag para um argumento. Um espaço é o que a gente usa para separar os comandos, né? Justamente. Então, o espaço ali ele interpreta como um espaço para esperar outro comando depois. Então, se a gente vier aqui do mesmo jeito e dar um cat spaces in this file... ele já deu spoiler. Eu cliquei no tab para ele continuar, ele já deu spoiler. Mas, basicamente, a gente pode usar a barra invertida. O que a barra invertida faz, ela é um dos nossos metacaracteres lá que a gente apresentou rapidinho. A barra, ela fala para o terminal, assim... o próximo caractere, interprete ele literalmente. Então, ignore qualquer pré-definição que você tenha para aquele caractere. Então, um espaço, ele normalmente esperaria outro comando. E ele fala assim, literalmente é um espaço, não vai vir outro comando. Daí você dá esse cat e consegue a nossa terceira flag. Vocês conseguiram acompanhar? Foi meio rápido, para todo mundo aí. Oi? Vou dar o cat nesse... Daí ele pede uma flag, e aí eu travei nesse aqui. Ctrl+C. Isso é ponto barra traço. Cat.barra traço. Tem que dar isso. Mais alguém está preso em alguma fase anterior? Tá todo mundo chegando na 4 aqui com a gente? Tudo certo lá atrás? Deu boa? O pessoal que está com dificuldade de conectar no boa também. Pode colocar aspas também, né? Exatamente. Eu ia trazer agora que pode colocar aspas também. Aspas simples? Acho que aspas duplas.
in this file name, ele até já completa. Inclusive a gente não falou isso, mas o tab, quando você começa a escrever, ele é basicamente um auto-preencher assim, do terminal, né? Então você começa a escrever qualquer coisa da tab, ele vai tentar preencher com o arquivo que está, os nomes do arquivo que correspondem àquele auto-preencher naquele nível, né? Então, beleza, vamos agora copiar essa senha e vamos conectar na 3. Esse jogo, né, esse wargame que ele chama do Bandit, tem toda essa dinâmica que você consegue a senha, então a nossa flag, né, no caso, volta atrás e dá SSH para dar outra conexão. Então você conecta no usuário 3, Ctrl Shift e põe a senha. Beleza. Então agora, como vocês podem ver de novo, mudou nosso usuário 3 e aqui vai ficar um pouquinho, quer dizer, ficou meio simples ainda porque tem uma pasta literalmente falando aqui, né, na flag. Então se a gente der aqui um CD nela, agora deu ruim, porque a gente foi listar o diretório que falou que ia ter alguma coisa ali dentro e não tem nada. Mas como o Eduardo bem trouxe, a gente pode usar umas tags, umas flags, para ver coisa escondida. Então aqui a gente vê que tem um arquivo chamado hiding from you, escondendo de você, com 3 pontos na frente. Aí ele mostra aqui também o ponto e os 2 pontos, que é basicamente um atalho que o Eduardo trouxe para a gente, que é para navegar, né? Um atalho que já está definido ali, que se você dá cd ponto é para voltar a um arquivo, cd ponto é para, enfim, entrar no arquivo atual. E aí aqui é bem simples, você só dá cat hiding from you e ele vai funcionar. Mas se a gente não soubesse da flagzinha do A lá, de listar todos, ia ficar bem difícil da gente encontrar esse hiding from you. Eu, particularmente, a primeira vez que fiz tentei jogar esse Bandit, eu cheguei nessa nível 3 aqui, desanimei e parei de jogar por um bom tempo. Daí depois voltei atrás e consegui fazer algumas outras coisas. Mas aí aqui de novo, conseguimos a nossa senha, fechamos essa conexão e vamos para o Bandit 4. O pessoal conseguiu achar o arquivo escondido ali, o hiding from you, todo mundo está muito rápido, tá suave, estão conseguindo acompanhar, tranquilo? Então, beleza. Então, agora vamos fazer a conexão no Bandit 4 com essa nova senha. E assim, esse Bandit inteiro, ele tem vários conceitos, assim, detalhezinhos do Linux que se você fizer todas as... E ele é muito bem documentado, né? Ele já existe faz um bom tempo, então bastante gente já fez write-up, então tem solução para todas elas. Gente no chat falando? Deixa eu ver. LS eu sempre uso com as flags para não sofrer no dia a dia. Exatamente. Eu também já acostumei a usar LS, LA, tudo para não ficar... Justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Então, o Raya bem trouxe lá. Inclusive, eu queria comentar agora que eu vi o nome do Raya, que eu não sei se vocês viram lá no Discord, mas o Raya está entrando quase... Quer dizer, ele entrou na segunda e na terça para fazer... Ele curte mais Capture the Flag Mobile, mas ele estava resolvendo lá. E essa é uma das coisas mais bacanas, assim, para você aprender, é você ver alguém fazendo. Não tem, tipo, óbvio, depois botar a mão na massa, mas se você vê alguém fazendo, já te dá uma... Assim, às vezes assusta até, porque a galera sabe fazer, então se você não soubesse nada de Linux, se fosse ver ele fazendo, resolvendo alguma coisa lá, você ia ficar em choque, assim, né? Mas a ideia é justamente que a gente consiga todo mundo junto ir avançando e enfim, desenvolvendo esse conhecimento juntos. Então é bacana, inclusive no final vou falar mais algumas coisinhas sobre isso, mas sempre que vocês tiverem a oportunidade de ver, ou nem que seja só discutir com alguém um desafio, discutam, porque isso ajuda demais. Então agora voltando para o nosso nível 4, é o nosso penúltimo nível que a gente vai fazer aqui, mas a gente tem aqui de novo essa pasta in here, né, que está aqui. E se a gente der ls, agora tem um monte de arquivo. Deixa eu até ver qual que é a dica, porque eu já não lembro mais. Human Readable. Human Readable? Beleza. Então, ó, ele fala aqui na nossa descrição, então como eu falei, às vezes no Capture the Flag tem uma descriçãozinha para nos ajudar, né? Então ele falou, a senha para o nosso nível, no próximo nível, está no único arquivo que é tipo, legível por humanos, né? Então, daí aqui ele também até dá umas dicas de quais comandos você pode precisar. Então, aqui, se a gente der o nosso file asterisco, que foi o nosso comando, que eu até falei para o Eduardo, acabei dando um spoiler meio inconsciente, mas se a gente der um file... Opa,
Ele não vai gostar porque começa com um traço de novo. Então vai dar aquele erro, pode ver que eles falam, não consigo abrir a file ili00 porque não faz sentido, né? Não tem nenhuma isso aí mesmo. Então se a gente fizer ponto barra da mesma maneira que a gente falou lá na frente, lá atrás, nossa, tô viajando no tempo aqui. Se a gente der aqui um file 0 e o ponto de interrogação, ele vai falar várias coisas e vai nos mostrar que o file 7 é de caracteres ASCII, né? As outras são tudo dados, então se a gente der um cat na primeira ali para a gente ver o que tem dentro dela, file 00, vai ser um monte de lixo ali, não sabemos o que é isso, se é enfim, dados. Aí se a gente der um cat lá na 7, que foi a que ele retornou para a gente vai ter a nossa senha. Eu não peguei essa aí que você falou do ponto barra, que isso aí é para quando o teu caractere... Isso é porque justamente ele pega o arquivo desse mesmo diretório, porque aí você dá um bypass nesse caractere vai. Acho que dá para fazer também. Deixa eu ver, inclusive, se dá, mas se eu estou viajando. Com aspas simples? Com aspas simples. Eu acho que deve dar. Não testei isso. Eu tentei com as aspas simples. Já dá antes. O jeito de dar bypass disso aí é dando o ponto barra, né, que é o jeito mais depois. Bom, então com o nosso comando file e usando o metacaractere lá, ponto de interrogação, a gente conseguiu a nossa quarta flag e vamos nos direcionar para o nossa última tentativa, né? Nosso último desafio. Então, aqui colando a nossa flag, né? A gente entra no quinto nível. Quando a gente entrar aqui no quinto nível, ele já nos dá um pouco mais de base para a gente fazer alguma coisa. Né? Porque vocês vão ver que a hora que a gente começar a mexer aqui, vai ficar uma loucura. Tipo, tem um monte de diretório, e talvez aqui, se a gente entrar em um deles, maybe here 00, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem um monte de coisa, se a gente der LSA aqui, como o Raia falou, tem mais, então cada diretório desse vai ter um monte de arquivo. E agora, como que a gente vai fazer isso aí? Se a gente vai um por um? Vamos ver, pode ser que, enfim, você vai resolver aquela história, que nem se fazer uma prova de matemática lá no ensino fundamental, no ensino médio, de PG, de progressão aritmética, você podia usar a fórmula, você podia somar os 100 primeiros números lá, você ia chegar no mesmo resultado, mas se ia demorar muito, ou... enfim. Então, o que a gente pode fazer para essa aqui é o que ele nos deu de dica aqui. Ele falou, o password a senha está num arquivo que é legível, tem 133 bytes de tamanho e não é executável. A gente tinha um comando lá para procurar coisas, o nosso comando find, ou até no nosso comando file, como a gente viu, respondeu ao nosso último desafio que tinha coisa de legível, né? Mas se a gente tentar o find aqui, não me lembro muito bem, então a gente dá um man aqui no find, e a gente pode procurar, enfim, maneiras de achar isso aqui. Eu não vou entregar isso aqui de bandeja para vocês, eu vou falar para vocês procurarem um pouquinho no Find, no manual do Find, esses três parâmetros aqui. Então, algo que ajude a procurar arquivos que são ASCII, né, então legíveis, que limite o tamanho de um arquivo e se ele é executável ou não. Já dei uma grande dica que é no manual do Find ali, vocês podem testar isso aí e vai ser o nosso último desafio por hoje, né? Aí a gente vai falar mais algumas coisinhas, mais alguma teoria, e daí depois, teoria é bom, não é prática. Mas aí depois vamos ter a nossa última prática de hoje. Mas como eu disse, esse aqui tem muitos níveis, então vocês podem ficar bem à vontade. Inclusive, convido vocês a seguirem esse caminho aí, espero que tenham ficado motivados. E agora esse último desafio aí para vocês, vou dar um tempinho, então, só uns 4 minutinhos para vocês lerem o manual e ver se alguém consegue assim. Quem conseguir aí pode sinalizar para a gente, daí pode compartilhar como fez isso. Fechou? Não. Tá. O pessoal fez uma cara aqui. O pessoal de casa também, se acharem algum jeito no manual do Find aí, por favor, compartilhem com a gente para a gente chegar nessa resposta
meio conjuntos. É bem grande, acho que é mais fácil ir passando assim, dando uma passada de olho assim, meio por cima, vendo rápido para ver se acha alguma coisa que pode ajudar a gente. Inclusive, podem usar aqueles caracteres que a gente falou, então, redirecionamento de entrada para saída. Sejam criativos aí. O que mais tem é maneiras de resolver isso aqui. Sei lá, faz. Ó, o pessoal aqui está tendo uma ideia que me parece interessante. Usar aquele comando que a gente comentou meio por cima, grep, para procurar bytes ou procurar alguma palavra dentro do manual, né? Então pode ser uma boa ideia. Então a gente pode pôr C, traço C na minha depois. Não, vai ter esse C. Vai o menos? Se não aconteceu, abriu o manual. Caraca, você tá uma bosta, tá no manual. Então aqui é um negócio pra você ler aqui. Eu ia falar isso. E aí, alguém já teve alguma primeira ideia, assim? Alguma coisa para pelo menos uns parâmetros? Alguém já achou uma flag aí que vai ajudar a gente? Tô ansioso. Não de caso, mesmo achar uma nova find. Lá no find lá tem o seu próprio tamanho. Como que é essa última parte que eu não escutei? Dá o min para programar no find, e daí uma das opções do find tem que se procurar o tamanho do arquivo. E daí, como na dica que dá o tamanho do arquivo, eu faço. Nossa. Então lá atrás o pessoal já deu uma dica lá de procurar pelo tamanho do arquivo. Se pesquisar pelo tamanho do arquivo, Oi, pode sim, Leonardo. A gente falou na primeira... A gente deu algumas opções de como participar, né, usando o Linux. Então tem o WSL, pode ser uma máquina virtual. Acho que tem até alguns sites, eu acho, que dá para fazer isso. Mas uma máquina virtual dá tranquilo para fazer esses desafios. Conseguiram aí? Mais alguém teve algum site aí? Bom, deixa eu até abrir aqui nas minhas... Ó, o Antônio mandou lá pra gente uma coisa do WSL, mas quem quiser baixar. Agora daquele Nossa. LS-A? Deixa eu ver aqui porque deu Mudou o timeout do Band. 36 e não achou. Vai dar um LS- Achou? aí pra ver. Eu acho Nem usar. direito manual. Como que é? Size. E aí ele põe o C no final. O C é pra falar a quantidade. Size. Isso aqui É é porque depois não deu erro no faz size. Daí passa a flag C. Deixa eu ver. Mas tá dentro de uma pasta ou tá dentro de Ou outra? 1083C concatenado assim. Procure dentro Isso. É extremo. Isso aqui. Boa? Pessoal, a dica que deram lá atrás e aqui na frente acabaram de conseguir também, de só pesquisar pelo tamanho já seria o suficiente para resolver, né? Não sei se todo mundo chegou aí. Posso pôr no Google? Pode falar assim. Posso usar para você? Pode. Esse aqui ou esse? Tá aqui, né? Se abriu o manual do Find. Deu timeout, né? Não, Mas tudo bem. lá naquele. E aí, se vocês colocarem a barra que é deitada para a direita, vocês vão pesquisar no manual. E se der um /size, ele vai procurar a string que você passou para ele. Aí aqui embaixo, eu pesquisei por size. E aqui embaixo, ele vai para o próximo, né? Aqui. Comando o flag /size. E aí aqui, essa parte que é meio confusa aqui é do C para bytes, né? Então, se a gente vier aqui e der o nosso find size 1033 e passar o C que ele mostrou ali no manual para a gente, que é para especificar que esse 1033 são bytes, não qualquer outro. Bytes. Tá. E aí a gente vê que a nossa flag está no maybe here
no arquivo 2. Então, se a gente der cat barra mid here 07 2. Ele mandou aqui um monte de espaço que ele provavelmente teve que colocar para dar o tamanho certo. E temos a nossa última flag. Então, se vocês guardarem essa aí com carinho e quiserem depois só conectar aqui, trocar para 6 e conectar lá e ver o que te espera, fiquem à vontade. Hoje a gente seleciona essas 5 aqui com esse último pseudo capture the flag aí para vocês verem um pouquinho como é. E aí agora a gente tem mais umas poucas coisas para a gente falar sobre... Desculpa o espelho, enfim. Vou compartilhar minha tela aqui de novo e ali na frente continua sendo transmitido. Bom, agora a gente vai... Tela cheia. A gente vai falar um pouquinho mais, quem quiser, estiver terminando aí a última fase aí, pode ficar tranquilo, terminar aí. Mas uma das coisas que a gente queria falar também, que eu ia falar antes da prática, mas acabei não falando, é mais um dos motivos por que o Linux é tão poderoso, né? Que é esse cara que é o bash scripting. Então, todos esses comandos que a gente aprendeu hoje aqui, rapidinho, a gente pode transformar eles em script, né? Então, a gente pode fazer um arquivo executável que vai rodar uma sequência desses arquivos, desses comandos. Então, da mesma maneira com que a gente faz em qualquer outra linguagem de programação, tem for, tem while, pode passar parâmetros, enfim, tem vários comandos. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu fiz rapidinho. O comando clear também. Eu sei que tem um atalho de teclado, mas eu nunca sei o que é. Muito bem. Tá. Então, o Ctrl L é melhor do que o clear. Para limpar, às vezes você roda um comando, fica muita coisa na sua tela, você pode dar um Ctrl L lá, que ele limpa para você. Mas então, se a gente der um nano aqui nesse... Vou falar. Perdão, sempre esqueço. Para mim aqui tá do tamanho... Uma coisa que é legal, galera, saber de... Sem precisar fazer um script, mas só usando o comando assim, é salvar em variável também. Você quer o output de um find ali numa variável para você usar ele depois. Você filtrou ali um monte de arquivo e quer salvar isso numa variável. Pô, o fato que eu nunca fiz isso, mas se você colocar aqui assim, faz variável, declara variável ou só declarar normal assim e mandar um... com o cifrão. Com o cifrão mesmo. Então, por exemplo, uma variável Augusto eu posso fazer assim, ou só igual. Pode ser. Como que é? Acho que é igual, né? Eu acho. Eu não sei. É a mesma coisa do script, então é para ser assim. Então, find, sei lá, nesse diretório, hello. Quando tu passou no espaço, talvez tenha que colocar um aspas. Será? Não, tipo, recebe. Aqui tu coloca um igual. E aí coloca o comando entre aspas duplas. Eu acho que é isso. Será? Não sei, eu nunca fiz isso. Não sei. Enfim, é bacana de fazer. Eu sei muito pouco fazendo no script, né? Então aqui, se a gente der no hello, acho que eu até fiz isso, mas um pouco diferente. Não fiz. Esse script aqui é bem tranquilo, tem variáveis, enfim, eu deixei no final uma apostila para quem quiser ficar melhor que eu em bash script. Mas basicamente aqui a gente pode fazer o echo, né, que é um comando que é um printf, assim, to the is, e daí entre duas, eu não sei nem o nome desse caractere, mas crase, entre duas crases você coloca o comando que iria lá no terminal, então date, se você der date aqui no terminal, ele retorna o dia de hoje com algumas coisas. Então, se a gente vier aqui, basicamente isso está acontecendo aqui, e aí aqui embaixo temos um forzinho de i variando de 1 a 5, que vai dar echo hello espaço esse cifrão 1. O que é esse cifrão 1? Se a gente rodar aqui agora esse hello sh, opa, já está completando aqui. Não. Se você dá só esse hello sh, ele vai printar o dia lá em cima e vai printar hello 5 vezes. Agora, aquele 1, o que ele é basicamente ele vai pegar o primeiro parâmetro que você passar para esse script e vai jogar lá naquela variável 1, que é o nosso primeiro argumento. Então, na hora que fizer isso aqui, ele vai repetir hello Augusto 5 vezes, porque foi o parâmetro que eu passei aqui na linha de comando para ele.
Então, isso aqui vocês podem imaginar, enfim, eu particularmente não sou nem um pouco expert, não sou muito bom em Bash Script. Isso, o Raia complementou lá a gente que no Windows também dá com arquivos.bat. Então, enfim, mas é algo que cabe falar na aula de Linux sobre Bash Scripting, com certeza. Então dá para fazer bastante coisa legal. Que a nossa praticão foi o que a gente já fez, pode falar lá. Não, só falar que eu achei a sintaxe aqui. Achou? Eu acabei de falar errado, mas tem que criar um nome qualquer, igual, daí botar o cifrão e bota o comando. Entendi. Tá. Tipo, você bota 5 comandos ali dentro da variável, entendeu? Igual, daí abre cifrão, daí abre parênteses. Parênteses. E daí você bota qualquer comando aí, tipo um ls, find, qualquer coisa assim, daí ele vai salvar na variável. Isso que ele falou com a crase é a mesma coisa, são duas sintaxes diferentes. Tá, enfim. Não tô apanhando aqui, depois cada um faz tranquilo em casa. Enfim, tem bastante coisa que dá para fazer no terminal do Linux e a gente está aqui justamente para acontecer esses diálogos, né? Como eu disse, nem eu nem o Eduardo somos profissionais de Linux, nós somos apenas meros usuários e que juntamos algumas coisas para trazer aqui para vocês. Sem espaço do lado... tá, bom. Vou parar, que senão eu vou ficar passando vergonha aqui tentando atribuir valor a uma variável, né? É aquela história, meu namorado é hacker, ele vai hackear suas redes sociais, ele pesquisando como atribuir valor a uma variável no Linux, né? Enfim, acontece essas coisas Se não acontecesse essas coisas, a gente não estaria aprendendo, né? A gente já estaria... Enfim. Algo a mais que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho é sobre as permissões dos arquivos em Linux, né? Então, como o Eduardo tinha falado lá no começo, a gente tem alguns comandos para a gente mudar essas permissões ou alterá-las, né? Então, o primeiro que a gente trouxe é o chmod. É basicamente modificar uma permissão mesmo. Então, normalmente, quando você der aqui o ls-l que a gente passou, ele vai aparecer esse monte de coisa estranha aqui, um monte de coisa. E aqui no final o nome dos arquivos. Então, basicamente, esse monte de bit aqui que tem R, W, X, essas coisas aqui, eles estão dizendo das permissões daquele arquivo. Então, ele basicamente funciona da seguinte maneira. Então, aqui é read, write e execute. Então, executar, ler ou escrever. Então, o usuário pode ter permissão de executar um comando X, que às vezes outra pessoa, que não seja aquele usuário, não pode ter aquela permissão. Da mesma maneira como pode ter um grupo de pessoas. Então, por exemplo, se você é um administrador de sistema, você é o root lá, você está permitindo que algumas pessoas, então, por exemplo, na tua empresa, o pessoal de TI precisa poder rodar um SCAN de rede para entender o que está acontecendo na rede. Esse SCAN de rede, normalmente, teria que ter um privilégio root para rodar. O que você pode fazer é você mudar essa permissão para que eles, o tipo do grupo TI lá, possa rodar, tenha a permissão de executar esse arquivo, enfim, essa ferramenta. E você pode fazer isso para todo mundo. Então, tem aqui o usuário, essa primeira parte que diz respeito ao usuário, ao grupo do usuário. Então, se não tiver um grupo específico, vai ser um grupo com o nome do usuário. Então, por exemplo, aqui tem meu nome no terminal aqui, meu usuário é Augusto. Então, aqui vocês podem ver que Pode usar o comando groups, ele vai listar todos os grupos que você pertence. Nossa, Esses são todos os grupos que você pertence. Beleza. Então, eu pertenço a todos esses grupos aqui. Eu posso, se tiver permissão de execução aqui, por exemplo, no Wireshark, que depois a gente vai ver que é uma ferramenta que vai ser usada em vários capture flags, eu posso executar o Wireshark sem necessariamente permissão de root, ou sei lá, qualquer outra permissão. Eu tenho a permissão para executar ele, né? E aí, tem algumas coisas que na frente, esse bit aqui, o último, ele não fica setado necessariamente porque ele traz algumas outras informações. Então, por exemplo, aqui os dois diretórios que a gente tem o bit setado com a letra D para mostrar que é um diretório, né? E além disso, é importante falar que você pode mudar, então aqui no chmod, você pode fazer dessa maneira aqui que é mais verbosa, acho que é mais clara de enxergar, que é você só adicionar uma permissão. Então, por exemplo, se a gente vê aqui LSL no hello.c, ninguém tem permissão de executar... Bom, enfim, peraí, deixa eu dar um ls. Aqui, no hello. Enfim, no executável já, todo mundo tem permissão de executar,
mas tem uma pessoa aqui que não tem um grupo, quer dizer, outras pessoas não podem ler, escrever, perdão. Então você pode vir aqui e dar um Gmod mais write para todo mundo no hello. Se você fizer isso e der LSL de novo, era para ter mudado, não mudou por algum motivo que... Só deu um mais W. Será? Não, você só usou mais W. Não. Enfim, não sei. Aconteceu alguma coisa, mas normalmente é para funcionar isso aqui. Então, por exemplo, no BointMD, aqui não é um arquivo, sei lá, que eu acho que não dá para escrever no arquivo. Enfim, você pode alterar as permissões dessa maneira. Então, se a gente tirar do hello.sh ali, isso aqui vai dar certo, menos... Você deu escrita para você mesmo. Ah, tá, eu não especifiquei, verdade. Se eu der mais escrita para... Eu já não lembro mais como que faz. O é para o usuário e eu não lembro os outros dois. Eu acho que é o. Para outras pessoas? Para others? Eu acho que ele não. Aí, agora foi. Eu mudei para others, eu tinha esquecido, eu tinha colocado, quando você não especifica nenhum... É só para você. Para você, ele coloca quem trouxe até agradecido que falou aqui. O Ricardo falou que é escrita para mim, então eu acabei atualizando uma permissão que já existia. E aí agora, mudando a permissão para others, ele colocou aqui e setou o bitw desse arquivo. Então, além disso, além dessa maneira mais, não sei se é verbosa que eu falo, mas enfim, que dá para ler melhor, a gente pode fazer com um método numérico. Então, cada um desses aqui poderia passar meio rapidinho, porque, enfim, eu deixei uma apostila no final para quem quiser ler mais, uns links lá. Mas você pode definir isso aqui como bits mesmo. Então, por exemplo, se você colocar só ele vai deixar só a permissão de executar para cada, enfim, para outros grupos e para o usuário. Agora, se você já for para 2, então 2 é um bitzinho, e aqui 4. Isso. Então, você pode, por exemplo, dar a permissão 777, que seria total para todo mundo, na hello. Vamos ver se ele vai permitir isso. Ele já estava com todas elas setadas, então não fez muito sentido isso aqui que eu fiz. Mas se a gente... Aí tem uma outra coisa que eu quero falar. Então, tem essa maneira de fazer pelo método numérico, que é um pouquinho mais complexa, mas ela, às vezes, ajuda a gente para procurar coisas. Né? Além disso, eu trouxe aqui o SUID e o SUID. Um site bacana também para Gmod calcular. Beleza. O Raio trouxe aqui um link, inclusive, acho que depois eu jogo lá no Discord com esse link aí, que é o Gmod Calculator, que te ajuda a entender certinho. No link que eu deixei aqui também para entender permissões, ele explica melhor, que eu acabei falhando não trazendo uma coisa tão fácil de entender no slide, né? Mas é basicamente assim como qualquer setado de vídeo. Enfim, eu vou mandar lá que vai ficar melhor de entender. Além disso, tem o SUID e o setGroupID. Isso o que é? É uma permissão temporária. Então, como eu disse lá, às vezes o administrador do sistema pode querer que um grupo de TI consiga executar com permissões root sem ter a senha de root necessariamente. Né? Você não vai sair entregando a senha de administrador de sistema para todo mundo. Então, o que ele pode fazer é justamente setar esse bit. Então, se eu vier aqui no hello.sh e mudar a nossa permissão para 7777, que é o método numérico, ou eu acho que se der mais S também funciona, mas eu vou fazer assim que é mais certeiro, ele vai, na hora que a gente der LS aqui, vocês vão ver que ele vai ficar vermelhinho aqui. Por que é isso? Porque a gente setou o bit setUID. Então, ele vai ficar com... Esse setUID, basicamente, ele deixa você executar esse arquivo com permissões de quem criou ele, do criador, que normalmente é o root. Né? Então, por exemplo, aqui, na verdade, o criador, acho que fui eu, então, mas eu também sou o root da máquina, então tá meio... nesse sistema que é multiusuário, mas não está multiusuário, no caso, por configuração minha, ele não faz muito sentido. Mas se, por exemplo, como eu disse, o administrador de sistema quer dar para o pessoal da TI a oportunidade de rodar um comando sem a senha do root, ele pode fazer isso aqui. E essa questão do SUID e setGroupID, o Group ID é a mesma coisa que o setUID, mas é para um grupo específico e não para um usuário. Esses dois bits, eles vão ser muito importantes para a gente nos capture flags por causa... Opa, passei sem ferramentas, vou trazer aqui. Por algo chamado elevação de privilégios.
que é algo que eu já comentei um pouquinho rápido lá no começo, que quando a gente dá whoami num sistema que a gente está, buscando uma flag lá dentro, e ele disser que a gente é usuário, provavelmente para a gente conseguir uma flag de alto privilégio, normalmente não, tem alguns desafios que tem a flag de usuário e a flag de root. Então, para você conseguir se tornar root, você usa essas técnicas e, enfim, isso é chamado de elevação de privilégio, que aproveita de falhas de configuração. Então, por exemplo, se um administrador de sistema setou o set UID de um binário que não era para estar setado, então alguma coisa nada a ver, que você pode, às vezes, dar um bypass ali para permitir que você rode outras coisas com a permissão de root, né? Então, isso vai ser usado bastante hoje. Eu acho que daqui a pouco eu já vou tentar ver se eu vou conseguir fazer a última prática aqui, e aí vai dar para entender melhor essa história do set UID, né? Bom, além disso, antes da gente ir para a próxima, eu queria falar um pouco da instalação de ferramentas. Eu trouxe particularmente com o Package Manager do APT aqui, do Debian, que é bem simples, que talvez, aí eu pedi para vocês não rodarem, quer dizer, acho que nem deixa rodar na máquina do APT, então não vai dar para vocês instalarem, mas se quem tiver com a máquina própria e quiser ir na nossa prática, pode rodar. Basicamente, você roda sudo apt install. Install, e aí, sei lá, nmap, que vai ser algo que a gente vai usar daqui a pouco, ele vai pedir assim e você vai instalar. No caso aqui, o meu ele não deu nada porque eu já tenho instalado, então, mas normalmente ele faria a instalação dessa ferramenta no seu sistema. E aí agora, vou tentar ir para a prática 2, para fazer isso. Deu bom. Vai ser uma máquina um challenge um pouquinho mais difícil, então a gente trouxe agora o Bunch Over the Wire, que ele é um nível, assim, até o nível 30 lá ele vai ficar bem complexo, mas ele vai em passos mais básicos, né? Mas a gente vai agora tentar juntos aqui fazer conseguir juntos esse último. A gente tem mais, enfim, se vocês proparem, fica até 40 minutos até a gente, na teoria, acabar a oficina, né? Mas se a gente conseguir fazer em menos tempo, vocês podem usar, na verdade... Eu tô assustado, né? O outro demorou tão pouco. Não, esse aqui ele vai passar por várias etapas. Esse é bem legal, inclusive ele foi feito por um brasileiro, e depois eu vou mostrar para vocês durante a prática por que eu sei que foi feito por um brasileiro. Mas é bem bacana e ele vai passar por várias etapas que vão acontecer em vários Capture Flags. Então, assim, eu peço para o pessoal que nunca participou de nada, não se assuste, vai ter bastante coisa. Mas eu costumo falar que é como um exercício de matemática. Se você vai resolver qualquer coisa sem nunca ter visto nenhum exercício parecido, você vai penar bastante para resolver. Mas se alguém já te apresentou aquilo, já fez na tua frente uma vez, você já vai ter pelo menos uma ideia de onde procurar, né? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês nesse Capture the Flag Routine. Então quem não tem, na verdade eu pensei agora, e nos computadores da UT vocês vão poder entrar nesse site, e ele dentro desse site ele tem essa chamada Attack Box, que é uma instância de uma máquina Linux dentro do navegador. Então, a princípio é tranquilo para todo mundo conectar. Ele é meio lerdo por motivos... se você entrem no TryHack, façam a conta de vocês, e aí pode procurar aqui na lupinha root CTF. Vamos fazer aqui a gente entrar todo mundo junto aqui nesse gráfico aqui, quem conseguiu... Deixa eu voltar aqui, precisa enxergar. E aí o pessoal que não tiver na máquina do TryHack, que por acaso estiver com o notebook, aí eu só vou falar para a gente ainda não conseguiu definir, o professor Pigato e a professora Juliana, como mais ou menos vai ficar para a gente poder rodar tudo com segurança aqui. Então a gente não vai rodar o Nmap, que é a primeira coisa que ele pede aqui. Não, aí vocês entrarem na máquina do TryHack, do TryHack, que é dentro do browser, é tranquilo. Mas vocês não usem o terminal da própria máquina para seguir essa prática. Então, quem tiver no... root.me CTF. Ou só root.me, na verdade. E daí ele tem essa carinha aqui, tá muito pequeno de enxergar lá. Meu Deus. Esqueci que eu tô compartilhando por aí. Perdão. Agora ficou melhor, um pouquinho melhor. Aí. Então, daí depois que vocês fizerem a conta de vocês, é bem rapidinho, eu acho. Faz bastante tempo que eu setei a minha conta, mas é bem rapidinho. E aí vocês podem só vir aqui, clicar no Attack Box. Talvez eu vou ter que fazer no Attack Box também.
se ele não permitir. A outra maneira de conectar no TryHackMe é via VPN. Então, daí você baixa uma configuração, baixa um arquivo de configuração e dá um OpenVPN na rede deles lá, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Pessoal, quem tiver, enfim, quiser dar uma volta aí, sei que foi bastante coisa, a gente cuspiu bastante comando. Mas. Problema de fazer introdução de Linux é muito comum. Muito comando, exatamente. Então a gente tentou trazer justamente essa parte prática junto aí para ficar um pouco mais fácil de entender e também não ficar tão maçante. Isso aqui é bastante tempo, mas vamos tentar fazer umas práticas aí para o pessoal ficar acordado, pelo menos. Deixa eu voltar. Meu Deus, o que eu fiz? Que tipo uma escola de cybersec? Isso. Essa plataforma TryHackMe, ela é muito boa, assim. O problema dela é só que ela, enfim, problema não, né? Ela tem algumas limitações que algumas rooms são pagas, né? Então se eu vamos ver se ele vai deixar aqui que eu faça isso. E daí a maneira que você faz bom, fiz meio rapidinho aqui para o pessoal que estiver em casa e quiser fazer na própria máquina. Você baixa o deu certo aí? Tá só para o pessoal que quiser fazer em casa, vocês podem baixar a configuração OpenVPN aqui no cantinho, você pode vir aqui, Access, e aí lá dentro vai ter para você baixar seu próprio arquivo de configuração de VPN, e aí depois você vem no terminal e dá um OpenVPN no teu arquivo. Se você não tiver OpenVPN, é só dar um sudo apt install OpenVPN que deve dar suave. Pessoal, lembra, pessoal que está aqui, não faça isso na máquina do OT. Mas aí você faz dessa maneira, conecta, e aí para testar você vem no 10.10.10, e aí quando você conecta, ele aparece aqui, Flag Connection Verified, então você está dentro da rede deles. Beleza, deixa eu dar um aqui. Beleza. Então, o pessoal aqui da sala conseguiu abrir o Attack Box, tudo suave, ou estão fazendo ainda? Deu boa? Ou estão conectando com a própria máquina? Beleza. Deixa eu ver se o pessoal de casa tem alguma coisa para... Opa, perdão. Ai, não fez. Deixa eu abrir aqui. Alguém falou alguma coisa? Não. Beleza. O pessoal de casa, aí vocês podem fazer sem limitações nenhuma aí na rede de vocês. Não vai dar problema nenhum. Isso, não, vamos ver. Vai ser diferente. Ele não vai ser SSH, ele vai dar um IP aqui da nossa instância. Né? Deixa eu fazer isso aqui de novo. Deixa eu aqui para o pessoal da sala compartilhar aqui. Aí, beleza. Então, basicamente, o que vai acontecer você vai clicar aqui na primeira, ele vai passo a passo com vocês, né? Com a gente. Então, a primeira etapa é deploy the machine. Então, você vem aqui e clica em Start. E ele vai demorar um minutinho aqui para gerar um IP de uma máquina lá no servidor deles. Né? O pessoal que está aqui está conseguindo abrir o Attack Box aí, suave, deu boa? Todo mundo deu boa? Beleza. Então, vai só esperar os 45 segundinhos aqui para gerar o IP da minha máquina. E normalmente, enfim, aí você clica em Complete aqui, você vai colocar aqui, essa primeira não precisa de nada, porque é só introdução. Mas aí ele vai falar aqui com a gente as etapas. Então, a primeira parte, às vezes ele tem uma dica, mas basicamente a primeira parte vamos escanear a máquina e vamos ver quantas portas estão dentro dela. Esse aqui, como eu falei, é aquele comando que para a gente é perigoso aqui não ter, SCUD rede. Então, a gente não vai fazer, eu trouxe ele já pronto, eu rodei em casa. Acho que o pessoal que está na máquina lá do TryHackMe pode rodar tranquilo. Mas quem está aqui na internet da UT é melhor não. Então, eu já trouxe aqui, basicamente, o que aconteceria. Você ia dar um... Eu mudei tudo aqui. Oh, meu Deus. Você colocou o... Você está no VPN? Não, tá, então lançou o Attack Box. Agora assim. Melhor. Vamos lá. Então, basicamente, deixa eu entrar aqui no diretório que eu fiz. Mas, a hora que eu der um cat aqui no Scan Results, então a primeira coisa que ele fala, a hora que você roda o nmap com algum
uma das flags que ele pede lá. Então, vocês podem ver aqui que ele dá uma dica, use nmap de 2 coloca port scan. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você rodar o nmap, então, nmap UIP, então, basicamente, você jogaria nmap e pegaria esse IP que ele gerou aqui e jogaria no teu terminal lá. Quem tiver na máquina do TryHackMe pode fazer, quem não tiver, só finge que fez, e essa aqui é o resultado dele. Eu redirecionei o resultado dele para esse arquivo scan results.txt quando eu fiz lá em casa. Então, eu fiz hoje mais cedo, não sei, enfim, ontem. E aí, ele basicamente nos torna aqui bastante coisa. Então, ele fala ó, que o scan do IP esse 10.10.47.161, então a máquina lá que estava rodando quando eu mandei. Aí ele vai mostrar que a porta 22 está aberta com o protocolo de SSH, então a gente poderia conectar futuramente via SSH nela. No momento a gente não tem nenhum usuário nem senha, então não faz sentido a gente tentar conectar nela. E na porta 80 tem um HTTP rolando, uma Apache 2429. Então a primeira coisa que a gente responderia aqui, quando as portas estão abertas, tem a 22 e a 80, então são duas portas. Na hora que a gente coloca 2 aqui e submete, já conseguimos a nossa primeira flag, assim, né? No caso, esse aqui o TryHackMe é bem bom porque ele tem esse passo a passo que fica bem bacana. A segunda parte a pergunta que ele faz para a gente é que versão do Apache estaria rodando. Então eu já vou falar para vocês que quando você roda só o nmap assim, ó, pode ver que no meu autocompletar tem algumas flags. Então depois em casa eu falo para vocês darem uma olhada no que são essas flags. Mas é basicamente o SV é para dar uma versão e o SC é para rodar um script padrão lá do nmap. Opa, perdão. Aí, beleza. Então aqui seria basicamente esse o comando que a gente rodaria se a gente tivesse uma rede 100% de boa de rodar esses comandos, né? E aí quando rodasse esse comando ia vir essa resposta aqui. Então tem a porta 22 aberta, a 80, e na 80 está falando aqui para a gente que o nosso Apache é na versão 2.4.29. Por que ele está enfatizando essa versão, né, do Apache aqui para a gente? Para a gente ficar de olho na versão e pegar a versão. Porque muitas vezes o segredo para uma challenge vai estar justamente na versão. Se você bate o olho e você sabe que o Apache já está rodando uma versão muito mais nova, você vê que ele está numa versão muito desatualizada, você vai ficar tipo, cara, por que está rodando tão desatualizado? Aí muitas vezes você vai atrás e você vai achar que vai ter uma vulnerabilidade extremamente conhecida e divulgada daquela versão do Apache, por exemplo. Aí aqui a nossa próxima pergunta é que serviço está rodando na porta 22? É o SSH, como a gente pode ver aqui, ó, ele fala que é SSH, TCP, Open, SSH. Então, 22, perdão. Então a gente vem aqui e completa com SSH e tem mais uma flagzinha, né? Agora, deixa eu ver aqui se eu vir aqui no IP dele, vamos ver se ele vai deixar, eu só preciso especificar a porta. Especificar a porta vai ficar melhor. Ou não. Está demorando demais para conectar, acho que não deu bom. Mas, basicamente, esse HTTP aqui é uma página web. Ele não vai carregar aqui para mim, por algum motivo. Mas aí o que ele fala é, vamos achar diretórios nesse servidor usando a ferramenta GoBuster Tool. Então, aqui ele já deu até qual que é o nosso comando que a gente teria que rodar. O GoBuster, basicamente, é uma ferramenta que ele vai vai pegar o URL lá, e como eu falei na primeira oficina, às vezes vai ter um diretório, por exemplo, se for uma página WordPress, às vezes o WP admin fica aberto para qualquer um tentar acessar. Isso daí não é bom, né? Porque daí o cara pode ficar lá a tarde inteira tentando acertar minha senha, se minha senha for fraca, capaz do cara ainda conseguir aceitar. E aí já era meu site, né? Vai ter alguém desconhecido com enfim, acesso. E o GoBuster, o que ele faz ele pega uma lista, uma word list, vai acontecer bastante em Capture the Flag, a gente usar word lists, que basicamente são arquivos com várias linhas, com várias coisas, várias strings, de diretórios conhecidos. Então, por exemplo, um arquivo que vai ter lá, /admin, /upload, sei lá o que, tudo, e aí o GoBuster vai testar isso contra um IP específico. Então, se a gente vier aqui e rodar um GoBuster, já até está aqui no auto preencher, né? Dir, que é o modo, então tem várias, de novo, vocês podem dar um manual no GoBuster que vocês vão entender certinho o que está acontecendo aqui, mas eu vou explicar rapidamente. O dir é a maneira que você pode fazer isso, porque o GoBuster ele é uma ferramenta muito versátil, ele pode ser usado em outros modos, então para, por exemplo, não procurar subdiretórios, procurar
esqueci como que é o nome, mas é uma página análoga, assim, que não necessariamente é um diretório daquela lá. Enfim, ele tem vários modos, e o modo dir é justamente para descobrir esses subdiretórios. Aí o U é para falar o usuário, enfim, o quem está o nosso target, né, nosso host. E aí aqui eu coloquei HTTP, o nosso IP, né, que no caso não é mais esse, porque eu gerei outro IP aqui, a porta 80, e aí aqui eu coloquei /w, que é para especificar qual word list eu quero usar. Então esse aqui é um caminho que está no meu computador. Aí na máquina do TryHackMe eu não testei para ver onde que está esses word lists, mas ele provavelmente tem lá porque ele já dá dica. E para você baixar esses word lists é bem fácil, você pode só pesquisar na internet e procurar assim word list, enfim, como um TXT, por exemplo, para diretórios. Você baixa lá, deixa num diretório que você conhece do teu sistema e roda essa ferramenta. Enfim, de novo, se eu desse um enter aqui com um IP certo, ele ia rodar tudo de novo. Mas eu estou com alguns problemas de conexão, como a gente já viu. Então, eu já deixei preparado qual que é a saída do nosso GoBuster Results aqui. Ele basicamente retorna isso aqui. Então, deixa eu dar um... Aqui. Ele retornou esses... Então, ó, ele vem aqui, o URL é esse, o método get, 10 threads rodando. Essa aqui foi a word list que eu especifiquei. Isso aqui são os códigos. Então, por exemplo, tem diferentes... status codes em página web, né? 404, todo mundo já conheceu o 404 quando não consegue achar nada. Então, você poderia especificar, por exemplo, se fosse um erro não tão grave quanto 404, sei lá, qualquer outro código você poderia especificar aqui para ele não retornar também. Aqui a versão, enfim. E aí ele trouxe para a gente alguns diretórios que estão abertos, né? Então, o /css, /js, /panel, /uploads. /css e /js vai ser difícil da gente tirar alguma coisa deles, porque eles são basicamente para fazer funcionar a página, né? Mas pode ser que a gente consiga descobrir alguma coisa. O interessante aqui para a gente são esses dois, o /panel e o /uploads. Deixa eu ver, inclusive, se eu vou conseguir entrar aqui, porque eu acabei de lembrar que se eu não conseguir ver a página aqui, vai dar. Eu acho que era para funcionar, mas se não der certo, aí vai ser triste. Aí eu vou ter que deixar para terminar essa máquina aí em casa. Vamos ver, eu acho que não tá com cara de que vai rodar. Bom, essa parte eu não me preparei muito, porque não tinha muito como me preparar para caso isso não acontecesse, esse problema de conexão. Mas eu acho que vocês devem conseguir entrar aí no ataque box. Inclusive, deixa eu ver se vale a pena eu Só pegar o IP e jogar o barcode. Veja se vocês conseguem. Vou tentar abrir aqui para que ela demora muito. Enfim, esse ataque box, ela é muito boa, porque primeiro você pode rodar tudo no servidor deles e não precisa se preocupar em baixar Linux, ou enfim, se não tiver Linux na tua máquina. Mas ele é limitado por um tempo, né? Não tá rodando aí não. É que você não conectou o também, né? Então não vai rodar mesmo. Enfim, mas aí o que aconteceria basicamente a gente ia navegar jogando no nosso browser mesmo, o IP /panel, ia procurar o que estava acontecendo naquela página. Não sei se alguém aí conseguiu navegar até o /panel aí. Alguém chegou? Não? Então, tá ruim também. Nem perguntei se vocês conseguiram conectar tudo, tá? Não? Ninguém conseguiu? Oi? Foi? Então aí o panel, basicamente, ele vai ser uma página de upload pra gente. E aí uma página de upload que não era para estar aberta é uma boa indicação de que algo ali está mal configurado. Vamos ver se eu vou conseguir abrir, mas... Enfim, esses conceitos que a gente passou até agora, o Nmap, reconhecimento, GoBuster, usar uma ferramenta e enumerar diretórios, é uma grande parte do Capture the Flag. Então a gente vai passar boa parte do tempo justamente nessa parte de enumeração que chama, que é tentando identificar possíveis falhas, né? Então aqui o diretório escondido, que ele perguntou lá, que retornou no nosso GoBuster, que eu já tinha deixado pronto, é o /panel. A gente consegue essa nossa outra flag. E aí a gente terminou a nossa task 2. Aí a gente só tem mais a task 3 e 4 para terminar essa sala, essa room que eles chamam. Mas aqui já começa a ter uma carinha de Capture the Flag padrão, né, de competição mesmo, que é basicamente formato aqui e submeter e já era. Tem uma dica ou outra, mas é bem tranquilo. Então, primeiro,
ele já dá uma dica aqui para a gente que é getting a shell, né? Então, conseguindo uma shell. Shell é basicamente essa tela que é como você interage por meio de comandos com o Linux. Né? Então, ó, abriu aqui minha attack box. Deixa eu abrir aqui o Firefox para ver se eu consigo entrar na página web do desafio. Vamos ver, ele não está gostando muito. Será que ele abriu? Nossa, daqui a pouco vai abrir 15 mil Firefox na minha cara. Vamos ver se ele vai gostar. Então vamos deixar aqui /p. Ah, beleza. Ele já está dando uma resposta melhor do que no meu computador. Mais ou menos. Ziquei a parada. Ziquei, ele tava com cara de que ia funcionar e não funcionou. Bom, vamos deixar aí. E aí, basicamente, no /p a gente teria um upload, um campo de upload. E aí, lá, a gente ia poder fazer algumas coisinhas interessantes. Então, ele começa aqui já falando pra gente, ele dá uma dica bem boa, que é ache uma maneira de upload e conseguir uma reverse shell. O que é uma reverse shell? Em vez da gente estar tentando conectar no servidor, a gente vai mandar alguma coisa para o servidor conectar na gente. Então, a gente vai ficar ouvindo e esperar esse request vindo do servidor da nossa, onde a gente está atacando. Atacando no bom sentido, conseguindo a flag. Não vai funcionar mesmo. Fiquei meio triste. Ele não tá... Sei lá, será que é por causa da conexão? Deve ser. Eu acho que é por causa da gente do tempo. Enfim, aí aqui no panel, talvez eu tenha que deixar para a próxima oficina ou mandar um videozinho lá no Discord para todo mundo ver. Ou deixar para vocês fazerem também. Eu trouxe aqui tudo, então vou mostrar para vocês basicamente qual era a ideia. Então a ideia é justamente a gente mandar essa reverse shell nesse campo de upload. E uma reverse shell você ia setar no teu... Nossa, achei que tinha ido. Você tá aqui no teu servidor... Aí, deu certo. Vamos. Então ele permite aqui que a gente faça um upload. E para a gente conseguir essa reverse shell de fato, o que a gente precisa fazer? Nossa, eu também abri 15 Mozilla. Tá. Para a gente conseguir essa reverse shell, a gente abre o nosso terminal aqui. Usa o comando netcat que a gente usou na primeira oficina. Não lembro se a gente usou, mas não usou. Netcat é para a gente conectar num servidor remoto e ver algo que está acontecendo, ou fazer conexões web básicas, conexões entre dois dispositivos. E aí a gente passa essa flag LVMP, que é listen, N é para não me recordo muito bem, mas acho que só a L dá para funcionar, e a gente especifica uma porta que a gente quer ficar escutando. Então, se a gente ficar escutando, por exemplo, na porta 444, ele vai ficar aqui esperando acontecer alguma coisa. Ele está preparado aqui, então a gente basicamente vai ficar ali com um olho no peixe, outro no gato, assim, vai ficar com a nossa arapuca armada para quando vier uma conexão a gente pegar e conseguir acesso ao enfim, ao servidor deles, né? Então deixa eu abrir aqui de novo, deixei ouvindo aqui, não sei se ele está funcionando ou não. Então aqui, oxe, fechou. Eu fechei? Não acredito que eu fiz. Não, tá aqui, tá aberto. Era para estar aberto. Aqui, ó, tá aqui. Então a gente pode dar browse aqui e jogar qualquer coisa. Vamos ver se ele deixou alguma coisa aqui. Eu acho que não deixou. Tá? Então a gente vai ter que criar uma reverse shell rápida. Então não sei o que eu fiz aqui. Enfim, se a gente vir aqui, vou mostrar para vocês aqui no meu computador normal mesmo como que seria uma reverse shell. É isso. Então aqui eu já tenho uma reverse shell em PHP. Essa reverse shell pode ser feita em qualquer coisa, em Bash, em Python, em, sei lá, C. Qualquer coisa que você vai fazer, você pode fazer um scriptzinho para conectar no seu computador remotamente. Né? Então essa reverse shell pode ser escrita em qualquer maneira. PHP é só uma mais conhecida, assim, eu acho. E tem algumas vantagens. Eu particularmente não manjo muito de PHP. Mas aqui, essa maneira aqui, tem um site chamado Pentest Monkey. E aí eu vou falar para vocês que gerar uma reverse shell num site pode ser um movimento de script que, na verdade, com certeza é. Então você precisa ir lá e entender o que está acontecendo nessa reverse shell. Não tem problema nenhum, pode falar. Rapidão que eu quero um pouco atrás.
Mas dentro do da Attack Box, pode rodar Nmap ou Pode? pode? Dentro do Attack Box pode. Isso é. A gente tá vendo ainda para ficar mais tranquilo, assim, mas por enquanto dentro do Attack Box aí é lá no servidor deles, aí é só. Mas basicamente aqui você vem nessa, então esse arquivo .php aqui, vai ter aqui os créditos dos caras, e o que está acontecendo é, aqui ele define um monte de variável da maneira que a gente está apanhando para fazer, e aí você basicamente troca aqui pelo IP da sua máquina e pela porta que você vai escutar. Né? Então lá, como eu mostrei para vocês, a gente ficou com o Netcat escutando na porta 444. Então isso aqui tinha sido no meu IP lá no try-hacking que eu fiz em casa. A gente seta isso aqui no script para que ele faça a conexão. Então aqui ele vai, aqui nessa variável shell, aqui todas essas aqui são de debug, são variáveis de debug. Né? Esse aqui é um chunk size que é para definir como que vai funcionar. Mas aí essa variável shell tem o nosso primeiro comando que a gente rodaria depois que uma reverse shell for estabelecida. Que é o rename A lá que a gente mostrou, o ID e tentar invocar uma shell interativa. Se a gente dá sh.-i, a gente invoca uma shell interativa, que é basicamente um terminal que você pode mexer e dar comandos lá. Né? Então aqui, esse primeiro if aqui grande, com um monte de coisa feia, ele basicamente só está tentando transformar a nossa reverse shell, então o nosso processo que vai ser criado pela reverse shell, num demo, que é um processo que roda em segundo plano no Linux. Então isso aqui seria só uma maneira para deixar mais escondido aquele processo, para que não fosse fácil de alguém detectar. Por exemplo, isso aqui é bom de entender do lado bom da força, né? A gente não quer sair escondendo coisa, mas é para a gente ver o tipo de coisa que eles fazem justamente para evadir sistemas de detecção, por exemplo, IPS, IDS, enfim, qualquer coisa que esteja protegendo para processos estranhos, né? Então daí aqui ele muda para o diretório barra, acho que eu mandei mais que eu não me lembro certinho o que faz, eu acho que é para 0 é o ID do root, então deve ser alguma coisa para isso, não me lembro certinho o que faz. E aqui ele passa o comando para abrir a nossa conexão de fato. Então ele passa o nosso IP, a porta, a maneira onde vai tratar erros e a string de erro. E esse 30 aqui, eu acho que é o tanto de tempo que demora o timeout. Né? Aqui ele printa erro e aqui ele define as saídas padrão para input, então read, write e write erros, né? Então, isso aqui são pipes, maneiras que vai fazer essa comunicação para cada uma dos tipos de entrada, saída e saída de erro. Né? Aí aqui é um ifzinho de debug, e aqui essa parte, não sei quem já teve a matéria de sistemas operacionais, eu particularmente estou tendo e entendi essa parte do código aqui muito bem na última aula, que é basicamente ele só não bloqueia enquanto não tiver uma comunicação não bloqueante. Ele seta para 0, né? Então ele não fica esperando que tenha a resposta para poder rodar, ele fica rodando lá, enfim, ad eterno até você fechar. Né? E aí aqui ele printa se deu sucesso. E aqui é um whilezão que faz acontecer. Né? Então toda hora ele printa a saída, printa o erro, e aí aqui no final ele fecha todos os pipes que ele abriu, e aqui tem a definição da função print. E essa aqui é o... Nossa, não sei o que rolou aqui. Esse aqui era uma reverse shell em PHP. E aí, se a gente... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer qualquer coisa aqui, que eu não sei o que eu fiz aqui, que deu ruim. Aqui, cansa. O Attack Box ele é meio travadinho, né? Não dá nada. Se a gente vier aqui em, sei lá, qualquer arquivo PHP para baixar, ou vamos fazer aqui no terminal. Perdão. Eu não estou muito acostumado a usar o Attack Box aqui, mas ele é uma boa... Eu usei ele bastante quando eu estava começando no try. Mas se a gente fizer aqui um nano, sei lá, teste.php, qualquer coisa, era mais fácil ter dado um touch nisso. Ctrl+X. Aí, beleza. Agora a gente tem uma variável, um arquivo teste.php, e aí aqui agora eu vou mostrar para vocês por que eu falei que tinha sido feito por um brasileiro e como que eu tinha certeza que era feito por um brasileiro. Vamos ver, tá aqui. Se a gente vier aqui no browser para dar upload, vamos ver, estava aqui teste.php,
Vamos tentar fazer upload desse teste.php. Esse aqui, no caso, a gente faria a gente mandaria a nossa reverse shell. Mas se a gente der upload aqui, ele vai demorar um pouco para carregar e ele vai dar um erro. Então, vocês podem ver que está tudo em inglês aqui, select file to upload, browse, upload. E aí ele vai trazer mais uma etapa que vai ser muito recorrente em Capture the Flags. Se ele carregar. Enfim, eu vou só passar a teoria, daí acho que a gente passa para as últimas coisas que eu tenho que falar hoje, daí deixo para quem quiser terminar essa box. Infelizmente a gente tá bem ruim de fazer aqui na frente, a gente vai demorar um bom tempo se for ficar nessa velocidade aqui das coisas. Peço perdão, realmente não tinha testado antes, tinha funcionado direitinho, não sei não sei se essa sala aqui é mais difícil de pegar a internet, não sei qual que foi o notebook. Enfim, acho que nem fazer upload ele tá querendo. Mas basicamente, como eu sei que era um brasileiro, na hora que você dá upload no ponto .php, ele fala assim, a extensão PHP não é permitida, em português mesmo. E aí eu achei bem estranho, aí depois eu fui procurar mais e o cara que fez essa box, essa room no Train Hacking, ele fez um write-up depois, daí ele fala, aqui eu esqueci de traduzir, enfim. Eu acho que eu até coloquei o link lá no final. Mas... Oi? Ah, tem? Ah, pera, mas dentro do Uploads ou no Attack Box? Eu acho que você, quando abre o código fonte, você já consegue ver. Ah, já consegue ver? Mas eu vi porque os acessos à máquina tem no JavaScript. Ah, mas então tinha mais maneiras de descobrir que era um brasileiro. Because o falso cognato aqui, ó, find a form, use a find a way. Ah, é verdade. Pode falar. Deixa eu ver o que ele falou. Inclusive, uma reverse em PHP não precisa nem ter a extensão de PHP profissional. Essa informação é útil porque muitos ambientes WordPress não permitem subir arquivos com essa extensão. Dá para subir um script de PHP com extensão de imagem, por exemplo. Tipo, .png, ele acaba executando normalmente reverse. Exatamente. O Rayan acabou... fez um comentário muito, muito importante, mas é basicamente um spoiler, né? O formato PHP, muitas vezes, ele foi, por exemplo, nessa página web, a pessoa que fez ela configurou para que não aceitasse arquivos da extensão .php. Mas se você trocar para qualquer outra extensão, ele vai rodar igual e vai dar bypass nesse mecanismo de segurança. Então é algo até para a gente, como desenvolvedores no geral, ficar atento. Não adianta nada a gente fazer só um jeito de cancelar a extensão, que tem jeitos bem fáceis até de dar bypass nisso, né? Deixa eu abrir aqui a apresentação para falar as últimas coisas. Puxa, já tá no... porque aqui não tá no... Beleza. Então, pessoal, enfim, peço perdão primeiro pelos erros aí, mas no final das contas acho que é interessante que a gente tenha conseguido fazer pelo menos o começo e apresentar um pouquinho para vocês. E também fica aí como... Eu falei que vou passar algumas tarefas para vocês, então fica como até tarefa, assim. Mas aqui eu trouxe algumas coisas que eu comentei com vocês, então esse aqui é o write-up de todos, Code Academy, não sei se vocês conhecem o canal no YouTube, lá eles fazem uns vídeos bem longos e bem legais, mas eles têm um vídeo de, sei lá, 6 horas com write-up de todo o budget. Então se vocês quiserem fazer 30, em todos os níveis lá, tem write-up de todos eles aqui, o moço indiano manda muito bem, explica certinho. Aqui tem o canal do Ganesh, que inclusive está direto para a playlist de Linux deles, que eles fazem o processo seletivo deles, acho que eu já comentei. Além disso, tem uma apostila de Linux, para quem quiser, uma coisa bem completa. Então, fala de todos esses metacaracteres que a gente não trouxe, redirecionamento de entrada e saída. Fala bem melhor de Bash Scripting, enfim, bastante coisa. Aí aqui um site que eu usei para me basear e, enfim, aprender um pouco mais de direcionadores para falar para vocês com mais propriedade. Tipo, já uso eles muitas vezes em Capture the Flag, mas para trazer as coisas certinho para o direcionamento. Permissões também, aqui o link fala certinho lá da etapa numérica, que eu não consegui explicar muito bem aqui, porque é meio complicado mesmo de explicar. E aqui mais, acho que esse aqui também é um site que tem bastante coisa de shell script, bem bacana para aprender. Além disso, eu trouxe as sugestões, então essa primeira aqui, na verdade, é uma box bem simplesinha do Pico CTF, que é para já introduzir o nosso assunto da semana que vem, que vai ser o web hacking. A gente vai começar
a ir mais para esse lado de web. Então, aqui a gente já deu uma olhada em diretórios, essas coisas. A gente vai fazer uma oficina mais focada em web hacking mesmo. Essa sala aqui, é que eu nem cheguei a falar no desafio ali no Root CTF, não cheguei a falar de escalação de privilégio, né, de privilege escalation, mas basicamente aqui tem uma sala inteira do tryhacking que mostra algumas das inúmeras maneiras e técnicas de você elevar privilégios no Linux. Então, por exemplo, uma delas é, sei lá, se tem um arquivo que foi configurado para rodar todo dia às 6 horas da manhã. Então, uma empresa, todo dia às 6 horas da manhã rola um backup. E aí, se o desenvolvedor esqueceu de tirar um backup que não existe mais, deixou um resquício só, você pode ir lá e colocar alguma coisa para rodar com privilégio root nessas 6 horas da manhã. Talvez você tenha que esperar algumas horas até o teu ataque, teu exploit funcionar, mas, enfim, tem bastante técnica, bem completa, assim, é bem legal. Assim. Aqui o Code Academy, de novo, mais um vídeo de 6 horas de Linux, né? Eu estava falando para os meninos que a gente está organizando as oficinas, se a gente for assistir todos esses vídeos de 6 horas para preparar a oficina, já era, né? Por isso que a gente está querendo se dividir, trazer mais gente para ajudar a gente, que um vídeo de 6 horas até que é meio duro de engolir, mas é tranquilo, né? E aqui tem esses dois canais, na Twitch aqui o John Hammond que eu já trouxe, na Twitch aqui tem uma sériezinha de 2 episódios só, eu acho bem pouquinho, mas é bem legal, de Bash Scripting, e o John Hammond também, Bash Scripting para resolver o Pico CTF 2018, eu acho. Então ele resolve bastante coisa, então é bem Bash Scripting aplicada a Capture the Flag, bem bacana. Então, aí como eu falei para vocês, tinha uma tarefa, que eu já meio que me adiantei falando lá do Ryan aquela hora. Então, o Ryan, por exemplo, é uma tarefa que é basicamente para a gente tentar movimentar nosso Discord e a gente tentar entrar mais como um grupo mesmo, não ficar tanto assim só a oficina. Então, a nossa tarefa é basicamente vocês escolherem qualquer coisa, seja do tryhacking, do Pico CTF, do Hack the Box, sei lá, de qualquer coisa, da plataforma de Capture the Flag que teu primo desenvolveu qualquer coisa. Você vai lá, junta com um coleguinha, ou faz sozinho lá, só manda lá no Discord, como o Ryan tem feito, vou entrar aqui para fazer tal coisa, ver se o pessoal tentar participar mesmo e resolver uns desafios para a gente pôr a mão na massa mesmo e tentar fazer pelo menos alguma coisinha assim que a gente se interesse. Então, por exemplo, lá quando a gente começou a se apresentar lá no Discord, o pessoal falou, eu ainda não conheço nada, então vai lá, tenta uma caixa de forense, vai ver se você vai gostar muito mais de forense, tenta uma caixa de web hacking, de MISC, de coding, não sei, cada um tem a sua frente, né? No final das contas, lá em dezembro, quando chegar o desafio, provavelmente eu não vou conseguir olhar todos os desafios. É por isso que a gente é um grupo, a gente tá tentando montar. Então, a gente, idealmente, vai ter gente que vai curtir mais de forense, curtir mais de web hacking, vai poder pesquisar mais e entender mais sobre cada um desses tipos, né? E aí, juntos, a gente faz uma pontuação boa, ou só se diverte mesmo, não tem problema nenhum. E aí, importante escolher o desafio e postar lá no canal. A gente tem um canal lá no Discord de textos chamado Boxes. Então, o Ryan tem feito, quando ele consegue terminar a caixa, ele mostra lá que ele conseguiu os balãozinhos lá, bem massa. Nem sei se tem balãozinho, acho que eu viajei. Mas, enfim. Mas é importante postar se vocês conseguirem ou não. Então, por exemplo, eu tentei fazer uma máquina, a Web Dev Code lá do Pico CTF. Aí eu vou lá e posto lá para caso alguém esteja tentando fazer a mesma que eu, a pessoa sabe que eu já consegui e pode vir trocar uma ideia comigo. E essa é a ideia. E se não conseguir também, falar, rapaziada, não consegui, estou fazendo tal, vai que se inspira a outra pessoa a ir lá e tentar fazer para te ajudar. Então, essa basicamente é a tarefa, e isso cai na routine CTF. Então, se alguém conseguir fazer aí, inclusive, eu acho, tenho salvo o write-up, então depois de um tempo aí, acho que na oficina que vem, qualquer coisa eu solto o write-up para vocês verem. E aí aqui temos mais uma coisa importante a tratar, que foi uma ideia que já estava rolando aqui da gente, o pessoal que está organizando, o professor Pigato. E basicamente é um concurso. Um concurso do quê, né? Eu vou mandar esse link depois para vocês. Mas por enquanto a gente é o grupo de segurança, de Capture the Flag. Tinha um pessoal que se encontra nas quartas-feiras aqui na 202 e Fé. Então a gente trouxe esse forms aqui, vai ficar aberto até quinta-feira que vem, para basicamente cada um de vocês ver lá no coração da criatividade de vocês para vocês darem uma sugestão de nome, uma explicação do porquê aquele nome. Então, algo criativo, sei lá, quero que o time se chame Pedra, porque Pedra é resiliente e nunca desiste. Sei lá, pode ser a tua opinião.
E aí, se alguém estiver se sentindo artista, sei lá, artístico, e quiser desenhar a gente pede que vocês deem a sugestão de nome e a explicação do nome, né? Tipo, sei lá, eu quero que se chame Fred. Por que Fred? Tá, sei lá, eu gosto. Pode ser. Mas a gente vai julgar, então a gente vai pegar a opinião e a sugestão de todo mundo, vai avaliar e aí a gente está desenvolvendo esse concurso aí. Então, o nome da pessoa que for escolhido, com a logo ou sem logo, talvez só o nome, a gente vai ter um prêmio aí, um brinde para quem sugeriu o nome mais legal, que vai virar o nosso nome. Então, pode ser que... Então, o Forms vai ficar aberto até quinta que vem. Então, na outra reunião, na outra oficina, a gente pode ter um nome já. Fala, não, que é os, sei lá, o TF Defenders, não sei. Eu vou colocar minhas sugestões também, então a gente vai ver e daí a gente traz. A gente ainda está vendo certinho como que vai fazer, mas a gente quer a sugestão de vocês, porque a gente já está umas 2 semanas quebrando a cabeça, tentando achar um nome da hora, e é bem difícil. Algo que, enfim, queira dizer tudo isso. Eu vou mandar esse link lá no Discord também, então se vocês quiserem mandar para um amigo de vocês que tenha uma ideia também, podem mandar.